Pessoal, coloquem agora no caderno de vocês o item de número 4.2 para falarmos do efeito devolutivo. E antes de eu explicar o conceito do efeito devolutivo para vocês, eu preciso explicar algumas coisas preliminares aqui. Olha só, toda vez que eu trabalho com um recurso, eu tenho um órgão que prolatou uma decisão e um órgão que vai julgar o recurso que ataque essa decisão. Em regra, a gente trabalha com órgãos diferentes, exceto em alguns pequenos casos, como, por exemplo, nos embargos de declaração, que a gente tem o mesmo órgão prolatando a decisão, proferindo a decisão e também julgando o recurso dela. Mas, tirando essa hipótese excepcional, quando a gente tem um órgão judicial que depois que a gente recorre, ela vai ser analisada por um órgão superior, que é o chamado órgão de destino. Então, olha só, a gente trabalha com o órgão de origem e com o órgão de destino. E eu vou dar um exemplo. Imagina que você entre com uma ação em face de mim, em uma das varas cíveis, e aí, nessa sentença, eu perco. Eu, insatisfeito com essa sentença, decido interpor o recurso de apelação no prazo de 15 dias. O recurso de apelação, nós veremos, é o recurso que ataca a sentença. Bom, quando eu interponho o meu recurso de apelação, o juiz vai intimar a outra parte, que é a parte recorrida, para apresentar as contrarrazões dela e depois vai enviar, vai remeter os autos ao Tribunal de Justiça, que é quem tem competência recursal aqui. Quem que é o nosso órgão de origem? O nosso órgão de origem é a vara civil. E o nosso órgão de destino é, no meu exemplo, o Tribunal de Justiça. Se estivéssemos na esfera da Justiça Federal, seria a Vara Federal e o Tribunal Regional Federal, o TRF. Então, a gente tem um órgão de origem e o órgão de destino. Esse órgão de origem, o órgão que prolatou a decisão, ele recebe um nome técnico, que é ACO. O órgão de origem, ele recebe um nome técnico de órgão ACO, ou ADCO. E o órgão de destino, que é para onde vai o recurso, que é o órgão que vai julgar o recurso, recebe o nome técnico de aquem, ou adquem. Então, olha só, o que é o efeito devolutivo? E aí eu vou anotar no caderno com vocês. Deixa eu só explicar. O efeito devolutivo, ele é a transferência ao órgão aquem, ou seja, o órgão de destino, do julgamento do órgão ACO. O efeito devolutivo significa dizer que os recursos, o julgamento do recurso é transferido do órgão que prolatou a decisão para o órgão que julgará o recurso. Então, quando eu tenho uma sentença e apresento recurso de apelação, há uma transferência da primeira instância para a segunda instância. Há uma transferência do órgão ACO para o órgão aquem. Então, vamos colocar isso aqui no caderno? Olha só, deixa eu compartilhar com vocês a nossa tela. Está aí na tela para vocês. Olha só. O efeito devolutivo consiste na transferência do órgão ACO, órgão de origem, ao órgão aquem, o órgão de destino, que possui competência recursal. Então, o efeito devolutivo, ele traz essa ideia de transferência ao órgão aquem do julgamento do órgão ACO. O nome não é dos melhores, porque, tecnicamente, você só tem devolução quando você recebe algo de volta, algo que já se teve. E a gente sabe que o tribunal está conhecendo da matéria em grau recursal ali pela primeira vez. Então, o correto não seria dizer devolução, mas é um nome consagrado na doutrina, na jurisprudência, e a gente vai utilizar ele, não tem problema. Mas ele traz também a ideia de devolução para o Poder Judiciário. Como assim? Você, insatisfeito com um problema,
propõe uma ação no judiciário, o judiciário ele te entrega uma resposta, por exemplo, na sentença, e você não gostando dessa resposta, você devolve a matéria ao judiciário. Isso também poderia significar o efeito devolutivo. E aí você não deixa transitar em julgado a decisão, efeito obstativo, que a gente estudou no bloco anterior, e apresenta o recurso de apelação dessa sentença, devolvendo a matéria para o Poder Judiciário. Essa é a ideia. Só que o tema não é tão simples assim. Ele é simples, mas não é só isso. Tradicionalmente, nós podemos dividir o efeito devolutivo na sua profundidade e na sua extensão. Quanto à sua extensão, a gente fala em dimensão horizontal. Qual que é a dimensão horizontal do efeito devolutivo? Ela diz para a gente que a matéria, na verdade, ela é a matéria a respeito do qual se pede uma nova decisão. A dimensão horizontal, ou seja, quanto à extensão do efeito devolutivo, é a matéria a respeito do qual se pede uma nova decisão. E aqui a gente aplica aquela regra do tantum devolutum quanto appellatum. Você devolve tudo aquilo que impugnou. Essa regra ela está lá no caput do 1013, que por uma posição topográfica estaria dentro do capítulo da apelação, mas a doutrina considera como uma regra geral dos recursos. O que quer dizer a regra do tantum devolutum quantum appellatum? Quer dizer que você devolve tudo aquilo que impugnou. Tudo que você impugnou é devolvido ao Poder Judiciário. Então, a extensão da devolução é definida pela vontade do recorrente. E quem escolhe essa extensão é o próprio recorrente através de um ato de vontade. E aí a gente faz um link com as nossas aulas passadas, dizendo que o recurso pode ser, a partir daí, total ou parcial. Se o recorrente ele impugna toda a sua sucumbência, ele devolveu tudo. Claro, tudo naquilo que gerou a sucumbência. Mas se houve, por exemplo, 2 capítulos de sucumbência e o recorrente recorreu de um só, ele devolveu parcialmente. Então, você devolve ao tribunal aquilo que você impugnou. Imagina, por exemplo, que você pede dano moral, dano material e dano estético. Você ganha o dano moral, perde o dano material e perde também o dano estético. Só que você só recorre do dano estético. Poderia o juiz avançar para o dano, poderia o tribunal avançar para o dano material, caso você não tenha recorrido? Não. Pelo seu recurso, não. Só se for por recurso da outra parte. Porque você devolve tudo aquilo que você impugna. Se você recorreu só do dano estético, é só essa parte da sua sucumbência que você está devolvendo ao Poder Judiciário. E aí, definida essa devolução na sua dimensão horizontal, passemos a analisar a dimensão vertical. Mas vamos colocar isso aqui no caderno. Olha só. O efeito devolutivo é dividido em duas categorias. Duas categorias. Primeiro, dimensão horizontal quanto à extensão. E segundo, sua dimensão vertical quanto à profundidade. Na sua dimensão horizontal, devolve-se tudo quanto foi objeto de recurso. E na sua dimensão vertical, pessoal, e na sua dimensão vertical? Aqui, a gente trabalha com um material com o qual o tribunal irá trabalhar para proferir um novo julgamento. Então, a dimensão vertical, ela trabalha com o material com o qual o tribunal terá à disposição para proferir um novo julgamento. Como assim? Como assim? Deixa eu explicar isso para vocês. A gente começa aqui pela aplicação dos parágrafos 1º e 2º do artigo 1013, que eu não vou projetar na tela para vocês, mas quero que vocês leiam aí
no código de vocês. Nos limites da profundidade, todas as questões, todas as causas de pedir, todos os fundamentos de defesa são devolvidos ao tribunal. A devolução na sua profundidade independe, portanto, da vontade. Independe da manifestação das partes. Então, em resumo, a extensão, que é a dimensão horizontal, é a parte quem define. Eu escolho sobre qual extensão da decisão eu vou recorrer. Agora, a profundidade do efeito devolutivo, a sua dimensão vertical, ela é uma imposição de lei. Como assim? Deixa eu explicar. Ainda que um fundamento ele não tenha sido levantado, ele não tenha sido repetido no recurso, se ele tiver uma relação com a extensão delimitada pela parte, ele sobe junto. Então, olha só, repetindo, ainda que um fundamento ele não tenha sido arguido, levantado, repetido pela parte no seu recurso, se esse fundamento estiver em relação com a extensão que foi delimitada pela parte, ele vai subir junto. E muita atenção, porque essa profundidade da devolução, ela vai ter como objeto questões que podem, às vezes, nem ter sido decididas em primeira instância. Mas se você recorreu, definiu a extensão, e aquela profundidade tem a ver com a extensão que você recorreu, ela sobe junto. Então, olha só, eu vou dar um exemplo, e eu acho que o exemplo vai clarear bastante a mente de vocês. Imagina que a parte, ela requer a rescisão de um contrato com base em duas causas de pedir. O meu pedido é a rescisão. Eu não quero mais continuar com o contrato. Eu tenho duas causas de pedir. O erro, eu alego que houve erro. E segundo, eu alego que houve dolo também. E aí imagina que na sentença o juiz entende que houve o erro e rescinde o contrato. Perceba que ele nem analisou o dolo, porque eu disse que houve erro e eu disse que houve o dolo. Mas o juiz entendeu que houve erro, o erro por si só já é suficiente para rescindir o contrato, ele nem analisou o meu argumento quanto ao dolo. Por quê? Porque o erro já é suficiente para julgar procedente o pedido. Só que aí vem o réu e apela para discutir o erro. E aí, prestem atenção, quando a apelação ela chega ao tribunal, o tribunal ele pode perfeitamente entender que não houve erro. Mas espera aí, o erro não era o meu único argumento. Eu tinha um outro argumento, que nem chegou a ser analisado pelo juiz de primeiro grau, porque ele entendeu que houve erro. Agora vem o tribunal e diz que não há erro. Espera aí. E o dolo? Eu disse que houve dolo também. O tribunal ele pode, entendendo que não houve erro, avançar para julgar o dolo? Pode, pessoal. Mas aí ele vai julgar originariamente o dolo, porque não houve uma decisão lá na primeira instância, não tem problema. O tribunal ele pode decidir originariamente, aqui nesse caso, se houve dolo ou se não houve. Veja, de onde veio essa alegação de dolo? Ela não faz parte da apelação. Ela não faz parte das contrarrazões. Ela nunca foi decidida nesse processo. Faz parte somente da petição inicial. E a resposta está aqui. Ela vem da profundidade do efeito devolutivo. Ela vem da profundidade do efeito devolutivo. Isso é muito comum, tá? E às vezes o tribunal se esquece de fazer isso. Por exemplo, aqui no caso, ele julgaria o dolo, julgaria o erro, que não houve erro, e esqueceria do dolo. E aí a parte ela precisa provocar o tribunal via embargo de declaração, ok? E o legislador, ele resolveu colocar um exemplo no CPC de profundidade do efeito devolutivo, que está no artigo 1013, parágrafo 4º do CPC. Olha só, eu vou colocar aqui só a título de exemplo para vocês. Está aqui na tela, olha só. Vou colocar exemplo de aplicação legal do efeito devolutivo no seu viés da profundidade. Olha só o que diz o artigo 1013, parágrafo 4º, pessoal.
Quando reformar sentença, quando o tribunal reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo principal, ao juízo de primeiro grau. Olha só, julgará o mérito examinando as demais questões, ainda que elas não tenham sido decididas, porque a sentença, ela reconheceu a decadência ou a prescrição. E aí eu dou um exemplo para vocês, para elucidar melhor. Imagina que o réu, ele usa como principal fundamento a prescrição ou decadência. É o fundamento de defesa dele. Só que ele tem um segundo fundamento, que é a compensação. Ele diz o seguinte: juiz, esse crédito aqui, ele prescreveu ou ele decaiu, mas se Vossa Excelência entender que não prescreveu, que não decaiu, ele está compensado, nós compensamos ele aqui. Só que imagina que o juiz acolhe o primeiro fundamento, prescrição, por exemplo, e extingue o processo. O réu, ele apresenta o recurso de apelação e o tribunal, em segunda instância, afasta a prescrição. Quando o tribunal afasta a prescrição, ele avança para julgar se houve compensação ou não. Ah, mas não houve aqui um recurso no sentido de julgar se há compensação. Não tem problema. A compensação, ela vem junto por conta do efeito devolutivo no seu viés da profundidade. É isso, pessoal. Esse é o efeito devolutivo nos seus dois aspectos. No nosso próximo bloco, efeito suspensivo, tópico 4.3 do caderno de vocês.